A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 5, a lição que tem como título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Qual apóstolo? O apóstolo Paulo. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2021, esta revista que vem aqui falando do apóstolo Paulo. E agora nós vamos entrar um pouco dentro do contexto da mensagem de Paulo, o que Paulo pregava, o que Paulo falava, como que Paulo cumpriu o seu chamado de pregar o evangelho. Então essa lição ela é uma lição muito importante, porque ela diz muito também acerca de nós, de quem nós somos, no caso como cristãos, porque nós somos alcançados por essa mensagem do evangelho, e como que nós devemos pregar o evangelho. Então essa lição, eu convido você a assistir essa aula até o final para que você possa compreender alguns aspectos aqui importantes do que está dentro da revista, e eu vou trazer aqui algo muito além da revista. Essa aula é aqui a aula de destaque do EBD em Foco, que eu gravo um vídeo onde eu uso o slide, num vídeo no qual eu uso o slide, passando por cada tópico e subtópico de maneira detalhada. Esse vídeo foi postado já, está disponível no site do EBD em Foco e também no YouTube. Tá? Disponível em áudio também. Você pode acessar essa outra aula que já foi postada. Essa aula aqui é uma aula complementar, então vou destacar alguns pontos e falar algumas coisas que eu não falei na outra aula. Então você que quer se aprofundar no assunto, assista essa aula até o final, tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram o último vídeo de destaque, que eu até falei que quem assistisse até o final deixar um comentário. Na semana da aula eu não tive tempo de responder os comentários, mas eu respondi depois, respondi a maioria deles, foram muitos comentários, muito obrigado a todos. Às vezes você comenta aí e pensa que a gente não lê. Não, a gente lê os comentários, eu leio todos, só que eu gosto de responder os comentários num horário que não seja de madrugada, assim, porque às vezes chega notificação para a pessoa, que a gente respondeu o comentário, então é um pouco chato isso, então eu deixo para responder no horário mais comercial, quando eu estou com o computador, mais tranquilo. E aí, às vezes, acaba que eu fico sem tempo e não respondo os comentários. Mas eu leio todos os comentários. Muito obrigado a você que está aí, no caso, participando da gente de forma ativa, contribuindo com comentários, clicando no gostei, se inscrevendo no canal. Por falar em se inscrever no canal, essa semana a gente bateu aí a marca de 30 mil inscritos no canal do YouTube. Eu fiquei muito feliz com isso. Muito obrigado a você que tem acompanhado o EBD em Foco, se inscreveu no canal, que participa com a gente. Isso é muito bom, é muito gratificante. Eu lembro quando eu comecei em 2016, a gente tinha ali 50 inscritos, 100 inscritos, foi bem devagar, poucas pessoas assistindo. Cheguei a ficar desanimado, não vou gravar, eu acho que não vale a pena gravar, o pessoal não está assistindo, não gosta. E aí uma das pessoas que assistia, um dos poucos 50 que acompanhava ali, depois comentou, cadê o vídeo, você não gravou o outro vídeo? E aí eu falei, não, se tem uma pessoa ali assistindo, vale a pena eu me esforçar para gravar esse vídeo. E aí eu continuei gravando por causa dessa pessoa, pensando assim, se tem uma pessoa eu vou gravar. Por isso que eu procuro falar aqui no meu vídeo você e não vocês. Então eu trato de forma individual, porque eu sei que eu estou falando com pessoas individuais. E eu sei que cada um que está me acompanhando é importante. Então você que está assistindo aí, você é importante. E eu estou gravando esse vídeo para você diretamente. Então eu comecei assim, gravando vídeo pensando em uma pessoa, e agora eu continuo gravando pensando em uma pessoa. Apesar de ter 30 mil inscritos, eu sei que cada uma pessoa que está inscrita no canal é importante, tem contribuído. E vale ressaltar que o nosso canal do YouTube, ele não é monetizado, ou seja, não fica aparecendo aquelas propagandas, atrapalhando você assistir o vídeo. Não aparece, pelo menos não é para aparecer. Eu tirei isso. Se estiver aparecendo, me avisem, porque eu tirei para o Google, eu não quero que o YouTube fique colocando propagandas, eu quero que o vídeo fique sem propaganda. A maneira de monetizar o nosso projeto é através da assinatura dentro do site do EBD em Foco. Então, se você quer contribuir, acesse o site ebdemfoco.com, lá tem assinatura para você baixar os slides, sermões, acessar o curso básico de teologia, então conteúdo completo no site ebdemfoco.com. Aqui no YouTube não tem monetização, a gente não ganha nenhum centavo no YouTube, por causa das visualizações do YouTube, tá? Não aparece propaganda aqui, eu tirei todas e deixei tudo para você acessar lá no site do EBD em Foco, e lá você pode contribuir financeiramente. Então tá, voltando aqui ao assunto da aula, voltando aqui ao nosso assunto, que fala assim, Jesus Cristo e este crucificado. Esse tema é um tema muito importante, todo mundo sabe que ele é importante, a gente nem adianta querer explicar
Só que vale destacar algumas coisas aqui com relação à importância desse tema. Eu vou fazer alguns destaques. Primeiro é sobre o significado da crucificação. Eu fiz uma live na qual eu expliquei um pouco sobre o que alguns teólogos falam sobre a crucificação, ou seja, o sacrifício de Cristo. Qual o real significado do sacrifício de Cristo? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, eu vou deixar o link desse outro vídeo para você assistir. A live foi dividida em duas partes. A primeira parte a gente falou do apóstolo Paulo, das cartas de Paulo. Na segunda parte eu falei dessa mensagem. Mas lá, assim, tem alguns, no caso, teólogos, né? Eu vou falar aqui um pouco, que dizem que a morte de Cristo foi simplesmente simbólica, não teve nenhum significado real. Outros dizem que a morte de Cristo foi simplesmente exemplar, ele deixou exemplo de sacrifício para as coisas de Deus. Outros dizem que a morte de Cristo foi um preço pago a Satanás pelo pecado. Então são teorias que não explicam de fato o que a Bíblia ensina sobre a crucificação. E a gente tem que entender e compreender o real significado da crucificação, o real significado da morte de Jesus. Se a gente não compreender, a gente vai ficar numa adoração vazia, uma religiosidade vazia, sem nenhum significado real. E o cristianismo acaba se igualando a todas as outras religiões e não tem nada de diferente. E por que a gente tem que sempre estar tocando nesse tema e voltando a explicar o significado da crucificação? Eu vou contar aqui um experimento, explicar aqui um experimento que foi realizado por alguns cientistas. Eu acho que encaixa bem aqui. É assim, eles colocaram numa sala de espera para ser atendido, acho que era pelo médico, enfim, o atendimento em si não influenciava no experimento. Era um atendimento onde chegavam pessoas para serem atendidas ali. Então, era chamado pelo nome. Então chamava lá João, aí o João ia, aí Maria, a Maria ia, e aí as pessoas iam saindo da sala e outras pessoas novas iam entrando. E assim, a sala sempre tinha ali em torno de 15 a 20 pessoas, pessoas saindo, pessoas entrando. Acontece o seguinte, que os cientistas chegaram para aquele grupo que estava na sala, falou com eles assim, vamos combinar uma coisa. Quando alguém for chamado, todo mundo levanta. Chamou João, aí todo mundo levanta. Aí senta de novo, levanta e senta. Maria, aí todo mundo levanta e senta. Então, toda vez que chamar alguém, vocês levantam e sentam. Simplesmente façam isso. Tá, aí chamou aí o pessoal levantou e sentou. Isso combinado, todo mundo estava combinado para fazer isso aí. Eles sabiam que alguém tinha pedido para eles, então era um experimento, explicaram para eles, né? Eles sabiam que era um experimento, simplesmente levanta e senta e eles estavam fazendo isso. Só que as novas pessoas que iam entrando na sala não sabiam do experimento, não sabiam o motivo de levantar e sentar. Não sabiam. Elas entravam e sentavam. Aí quando chamava, Manuel, aí o Manuel saía, aí todo mundo levantava e sentava. Aí a pessoa nova ficava sentado sozinho, olhando, desconfiado. Aí chamava outra pessoa, aí todo mundo levantava e sentava. E essa pessoa desconfiada, quando chamava a terceira pessoa, ela levantava também. Chamava ela para levantar. Ela não sabia o motivo de estar levantando. Ela levantava. Todo mundo está levantando, então eu vou levantar também. Não vou ficar sozinho nisso. Aí foi saindo o povo que estava combinado e foi entrando um pessoal novo. De repente, a sala estava cheia de pessoas novas. Pessoas que não sabiam de nada do experimento, que não participaram do início. E todos aqueles que participaram do início foram embora. Todos que sabiam do experimento foram embora. Mas aqueles novos não sabiam. Só que tem um detalhe, eles continuaram levantando e sentando toda vez que alguém era chamado, sem saber o motivo. Então o ser humano, ele tem a tendência de repetir comportamentos, crenças, práticas, atitudes, enfim, ritos, sem saber o motivo. Porque meu avô fez, meu pai fez, minha mãe fez, eu estou fazendo também. Entende? Segue uma tradição, sem muitas vezes questionar por que aquilo é praticado, por que é daquele jeito. Eu não sei, eu acho que é algo que tem no Brasil inteiro, né? Diz que faz mal comer manga e tomar leite, né? Ou alguns falam manga verde e tomar leite, diz que faz mal.
mas ninguém questiona isso, ninguém se pergunta por quê, ninguém... É uma tradição que vem com o passar do tempo. Então, as tradições, elas funcionam assim. Eu não sou especialista em estudar tradições, mas as tradições, elas funcionam assim, elas são passadas de geração em geração. Então, chega uma geração lá na frente que nem sabe o motivo daquilo ter sido praticado, mas continua praticando, e, enfim. E o cristianismo, ele corre o risco disso acontecer. E tem acontecido muitas vezes, das pessoas simplesmente irem para a igreja por ir. E chegar lá, né, cantar os hinos por cantar, orar por orar, sem ter realmente entendido o real significado de tudo aquilo. Participa da Santa Ceia simplesmente como um ritual que tem sido repetido há milhares de anos. Não todo mundo repetiu isso aqui, mas ninguém sabe o significado mais da Santa Ceia. O batismo perdeu também muitas vezes o significado. A gente vê por aí pessoas se batizando por batizar, ou vão em Israel, no Rio Jordão, aí chega lá, se batizam, né, por um pastor no Rio Jordão, como se aquilo fosse algo diferenciado, mas nem sequer sabe o significado daquilo. Depois não tem nenhum compromisso com Cristo. Muitas vezes é uma figura política, uma figura pública, às vezes um artista, né, que quer aparecer na mídia, quer postar nas redes sociais, vai lá no Rio Jordão, se batiza, mas aquilo não tem um significado de nada, porque a própria pessoa não compreende, não sabe aquilo, ela simplesmente está cumprindo o ritual. E também dentro das nossas igrejas, muitas vezes os nossos jovens adolescentes, eles se desviam justamente porque eles estão repetindo um ritual que o seu pai ensinou de ir para a igreja domingo à noite, de fazer isso, de fazer aquilo, de dar o dízimo. Quando tem um filho, apresenta esse filho na igreja, mas tudo isso sem um real significado, simplesmente rituais repetitivos, rituais que devem ser feitos, mas ninguém sabe o motivo nem o significado. É por isso que a gente observa muitas vezes, pelo menos aqui na minha região acontece muito, de pessoas desviadas, que nem sequer, né, não tem compromisso nenhum com Cristo, mas dá o dízimo, apresenta o filho na igreja e vai no culto domingo, às vezes, na maioria das vezes vai no culto domingo à noite. Mas não tem compromisso com Cristo. Essa pessoa ela está desviada, ela vive na prática do pecado, ela não tem realmente um verdadeiro compromisso com Cristo, mas ela cumpre esses rituais porque foi ensinado dessa forma. No entanto, não tem um significado real para a pessoa. Ela não sabe o que de fato aquilo significa. E da mesma forma, quando a gente fala do tema da lição em si, o que significa Jesus crucificado? O que significa a crucificação de Jesus para a nossa vida? Às vezes a gente repete essa mensagem, Jesus morreu na cruz, mas o que isso de fato significa? Por que a gente tem que estudar esse tema? Por que a gente fala da crucificação de Jesus? Então isso aqui é o cerne do cristianismo. Cristo é o cerne de tudo. Então, quando a gente vai para a lição aqui, vou me voltar um pouco para a lição, né? Entrando dentro do conteúdo da lição, Paulo, aqui o escritor da revista coloca o tópico uma centralidade da pregação de Paulo, onde ele coloca que a palavra da cruz é a loucura da pregação. Ele pega a passagem de Coríntios ali, onde fala da questão da filosofia, do conhecimento humano, né, e da sabedoria de Deus. E o que Paulo está fazendo não é criticando a sabedoria humana, dizendo que ela é inútil. Não, Paulo está falando que ela é inútil com relação à salvação, a conduzir o ser humano à salvação. Nesse sentido, a sabedoria humana, ela falhou, ela falha, ela não tem esse propósito e ela não consegue fazer isso. Então, daí consiste o quê? A sabedoria de Deus, que para nós muitas vezes pode ser loucura, parecer loucura. O mundo vê como algo muito estranho. Então, a cruz, talvez nos dias de hoje, ela tenha, né, devido àquilo que eu falei, as pessoas vão usando o objeto em si, né, no caso o objeto cruz nas igrejas, e isso perdeu um pouco o real significado do que é a cruz. As pessoas veem a cruz como um símbolo do cristianismo, mas na época que Paulo escreveu isso aqui, a carta de Coríntios, não é da igreja primitiva, as cartas lá na igreja primitiva, naquela época lá, enfim, naquela época, a cruz era vista como um instrumento de tortura. Ela era um instrumento de tortura. As pessoas olhavam para a cruz e não conseguiam conceber a ideia, assim, passando na cabeça delas, que aquilo ali, né, aquele instrumento de tortura foi usado em prol da salvação. Aquele instrumento de tortura foi importante para resgatar o homem do pecado.
Então, nós hoje não temos essa mentalidade de ver a cruz como um instrumento de tortura, mas naquela época era. Por isso que os judeus e os gregos tinham dificuldade de compreender a mensagem do evangelho. Por isso que Paulo fala, né, da questão da loucura da salvação, o Cristo crucificado. E aí, né, a questão do Cristo crucificado, por que que Cristo teve que ser crucificado? Por que que ele passou pela crucificação? Qual a importância disso? Aí a gente entra no próximo tópico, que é o tópico 2, que fala do Evangelho de Cristo. Ele vai explicar aqui o que é a palavra evangelho, que significa boas novas ou boas notícias, mas se tem a boa notícia é porque tem a má notícia também. Qual é a má notícia? A má notícia é que o ser humano é pecador. Daí a importância de nós entendermos o que realmente é, né, a mensagem cristã. Quando a gente olha para a humanidade, faz uma leitura da humanidade, o que a gente observa? A gente observa que está um desastre. A gente observa que tem mentira, que tem engano, que tem egoísmo, que tem orgulho, que tem morte, que tem prostituição, que tem drogas, pessoas viciadas, pessoas jogadas na sarjeta, que tem... Parece que a humanidade se perdeu, está cega, perdida. A gente sai na rua, às vezes a gente fica um pouco até assim chocado com aquilo que a gente vê. Crianças, né, jovens de 14, 15 anos se prostituindo, fumando, bebendo, e a gente começa, né, a ver, meu Deus, onde a gente vai parar? Porque o mundo está perdido nisso. O que o cristianismo, né, qual o papel do cristianismo nisso tudo? É explicar a origem de tudo isso. Por que o ser humano é assim? Por que as coisas estão indo de mal a pior? Por que tem doença? Por que tem desastres naturais? Por que a terra, né, que deveria produzir um fruto, às vezes produz mato, né, insetos, só coisas que às vezes atrapalham a vida, né, a ordem, né, das coisas. Né? Por que tem tanta coisa ruim acontecendo? Então, dentro do cristianismo, a gente encontra uma resposta: o pecado. Então, quando o pecado entrou no mundo, toda a humanidade, toda a criação, tudo foi manchado pelo pecado. A desobediência a Deus. Quando a gente fala de Deus, é um tema, quando leva um pouco para o lado da filosofia, um tema bem complexo, mas os teólogos que estudam essa parte mais filosófica, eles colocam assim: imagina tudo relacionado à perfeição. Então, um comportamento perfeito, uma atitude perfeita, a bondade, tudo isso levado ao extremo, isso representa Deus, de uma forma mais filosófica, né? Então, a lei moral de Deus, né? De onde que nós tiramos a ideia de que mentir é errado e que falar a verdade é bom? Isso foi algo impregnado no ser humano, que é uma lei superior, a lei moral de Deus, que é superior. Então, isso é chamado de absolutismo, né? Tem o relativismo, que relativiza as coisas. Mentir é certo, mas mentir é errado, mas pode ser certo. Então, o relativismo vai falar isso. O absolutismo não. O absolutismo vai colocar, não, mentir é sempre errado. Então, eu até recomendo os livros do Norman Geisler, que ele fala sobre isso. Ele tem um livro de filosofia, tem um livro de ética, que ele entra nessa parte mais filosófica, bem interessante do Norman... Eu acho que é Norman Geisler ou Norman Geisler. Eu falo Norman Geisler, não sei se está certo. Mas ele foi um teólogo muito importante que estudou muitas dessas coisas. Então, quando a gente fala, né, voltando aqui, de Deus, a gente pensa nesse ser perfeito, a perfeição. E o ser humano foi criado perfeito. Só que quando o ser humano quebra esse relacionamento com esse ser perfeito, o que acontece? Isso é chamado de pecado. Essa quebra de relacionamento é o homem tentando ser independente, falar assim: eu posso fazer por mim mesmo. E a partir do momento que o homem começa a fazer por si mesmo, ele abandona Deus, que é a perfeição, as coisas começam a ir de mal a pior. E nada funciona. Aquilo que era para ser sempre bom passa a ser ruim. Aquilo que era para ser sempre verdade passa a ter mentira. E toda a criação começa a sofrer com as consequências do pecado. E essa consequência, e o pecado em si, afasta o homem de Deus, né, o ser humano de Deus, por completo, de tal forma que jamais o ser humano vai voltar a ter um relacionamento com Deus. E se o ser humano foi criado para viver para sempre, ele foi criado para viver eternamente, o que vai acontecer com esse ser humano quando ele, né, morrer? O que vai acontecer com ele para a eternidade?
porque ele não volta mais a ter aquele relacionamento com Deus. Ele vai sofrer para sempre. Então, quanto mais ele se afasta de Deus, mais ele sofre de Deus. Dizem que o pior do inferno não é o fogo, mas é a ausência de Deus. Então, a questão toda é que o ser humano ele vai sofrendo cada vez mais, ele vai se afundando, ele vai pecando, ele vai se afundando no pecado, e isso vai afastando o homem de Deus, e o fim de tudo isso é a condenação eterna. Então, toda a humanidade estava condenada nesse sentido. E Deus, na sua soberania, proveu um meio de salvação, que é Cristo. Por isso que a mensagem de Paulo é Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo é a mensagem de Paulo. Paulo ele vai falar disso. Isso é o Evangelho, a boa notícia. Olha, você, homem, ser humano, homem, mulher, criança, menino, que está caminhando para o abismo, para a condenação eterna, tem uma solução para você. Deus proveu um meio de salvação, que é Cristo. E como que esse meio de salvação operou? Aí a gente vai entrar aqui dentro do tópico 2.2, o Cristo crucificado. Através do sacrifício de Cristo. Assim, Deus, ele, desde o Antigo Testamento, a Bíblia diz em Apocalipse, eu acho que é Apocalipse 13:8, que fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, do ponto de vista divino, o sacrifício de Cristo, ele já tinha acontecido e todos os salvos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, foram salvos por meio do sacrifício de Cristo. Então o Cordeiro estava na cruz do Calvário desde a fundação do mundo, do ponto de vista divino. A gente falou na aula anterior que Deus está fora do tempo, Deus não olha as coisas de forma cronológica, mas de uma forma lógica. Então todos os sacrifícios do Antigo Testamento, de animais que aconteciam no Antigo Testamento, apontavam para o sacrifício de Cristo, do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, aquele sacrifício apontava para o sacrifício de Cristo, de forma cronológica. Mas do ponto de vista divino, era simplesmente o quê? Um símbolo, porque o sacrifício de Cristo já tinha acontecido. É até um pouco complexo de compreender isso, né? Mas do ponto de vista de Deus, Abraão foi salvo por meio do sacrifício de Cristo. A Davi foi salvo por meio do sacrifício de Cristo. Então todos os salvos do Antigo Testamento por meio do sacrifício de Cristo. E a obediência à lei para praticar os sacrifícios, o holocausto, né, o Yom Kippur, ali no Antigo Testamento, tudo aquilo ali simplesmente era uma obediência ao próprio Cristo, né, respeitando essa ideia de que Jesus um dia iria morrer e cumprir e fazer o sacrifício perfeito. Hebreus vai falar disso de forma bem clara. Então, por que o sacrifício é importante? Porque Deus falou assim, se o homem pecou, ele precisa pagar o preço. O preço é a condenação. Eu vou colocar Cristo como sendo o substituto, ele recebe a condenação, e quem crê em Cristo vai ser salvo. Então, essa é a ordem lógica da salvação. Jesus morreu pagando o preço do pecado que nós deveríamos pagar. Com isso, nós somos salvos. Esse é o verdadeiro significado do Cristo crucificado. Ele pagando o preço que nós deveríamos pagar. Quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, Deus nos perdoa não porque ele é bonzinho e fala assim, eu vou passar um pano. Claro, Deus é bonzinho, tá? Mas ele não simplesmente fala assim, eu vou passar um pano nos pecados do Herberson porque o Herberson se arrependeu. Não, eu vou passar um pano nos pecados do Herberson, eu vou perdoar os pecados do Herberson, né, melhor dizendo assim, vou perdoar porque Cristo morreu. Porque o preço foi pago. Pronto. Não é mérito meu, né, não é simplesmente porque eu me arrependi, ele precisa ter arrependimento, mas esse arrependimento é fundamentado na cruz de Cristo. O preço foi pago. Esse é o real significado. E pago para quem? Para Deus. Não foi pago a Satanás, o sacrifício de Cristo não foi um preço pago a Satanás, o sacrifício de Cristo não foi um sacrifício simplesmente simbólico ou né, que tinha um propósito de... Como é que se fala? Até o pessoal fala assim meio que educativo, né? Fala, olha para o sacrifício de Cristo, mostrando como que a pessoa deve se sacrificar em prol das coisas de Deus. Não é isso, tá? Não tem esse... Não. O sacrifício de Cristo teve como propósito pagar o preço dos pecados da humanidade, ou seja, do pecado do meu e do seu pecado. E como que a gente alcança isso? Através da fé. A questão toda é que Paulo ele não deixa Jesus na cruz. Paulo ele fala assim, olha, o sacrifício é importante? Era necessário? Sim. Porém, para que, de fato, a nossa salvação se consumasse, Jesus tinha que ressuscitar. Então, assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ponto final. Tá? 1 Coríntios 15, 3, 4, ele vai falar isso, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E assim, ele cumpre, né, a ressurreição de Cristo, a ressurreição finaliza o processo de salvação.
mostrando que ele é Deus, que ele é todo-poderoso e que, de fato, assim, ele ressuscitou, provando tudo aquilo que ele viveu, a sua morte, provando tudo isso. Ele consuma a salvação ali. Então nós temos que crer no Cristo ressuscitado, não somente no Cristo crucificado. E também no Cristo glorificado, porque ele subiu aos céus e hoje ele foi glorificado, ele intercede por nós, continua intercedendo por nós. Então Cristo reina nos céus, ele reina nos nossos corações e a gente tem que crer nele, é por meio da fé. Por meio da fé. Voltando lá para o início, o ser humano foi criado para ser perfeito. Pecou, se afastou de Deus, vive na prática do pecado. Agora ele volta a se reconciliar com Deus. O que isso implica de forma prática na nossa vida? Que agora aquela perfeição que a gente perdeu, a gente tem que procurar ter. Então, Paulo, quando ele vai falar dos efeitos do evangelho ali, no caso em Efésios, tá? O tópico 3 trata disso, mas eu vou até puxar um pouco a parte de Efésios. Quando ele fala assim, aquele que mentia não minta mais, né? Não fale mais palavra torpe. Então, há uma mudança de atitude, onde você vai procurar viver uma vida diferenciada após crer no sacrifício de Cristo. Porque Paulo fala assim, olha, não faz nenhum sentido você crer em Cristo e continuar na vida do pecado. Porque a salvação ela é completa, ela é regeneração, ou seja, nós somos uma nova criatura, ela é justificação, ou seja, nós somos considerados justos diante de Deus. E ela fala de glorificação também, porque um dia nós vamos para o céu e viveremos para sempre longe da presença do pecado. Então, é completo, né? Deus ofereceu a redenção completa para o ser humano. Então, essa mensagem de salvação é a mensagem que nós devemos viver, pregar, e não simplesmente sair repetindo por aí uma frase ou uma oração ou qualquer coisa sem real significado, como acontece em algumas vertentes do cristianismo, onde as pessoas decoram orações, repetem aquelas orações sem saber o seu real significado. Nós não podemos ser assim. Nós temos que saber o que isso de fato significa. Devemos saber da razão daquilo que nós cremos, como Pedro escreve ali. A gente tem que ter esse entendimento. Amém? Então eu encerro aqui. Eu nem controlei o tempo, né? Mas acho que está dentro do padrão aí. Eu vou indicar alguns livros aqui sobre esse tema. Eu gosto muito de ler temas que falam do cristianismo de forma simples, o básico do cristianismo. Eu gosto de ler esses livros, foram escritos por teólogos, às vezes, renomados, que viviam na prática de ensinar, e tem muita coisa boa nesses livros. Então tem esse aqui, O Cristianismo Segundo a Bíblia, tá? Do Ron Rhodes. Esse livro aqui é bem interessante. Esse do John Stott, né? Cristianismo Básico, muito bom também, o John Stott, bem interessante, ele vai fazer uma exposição bem detalhada aqui da salvação. Tem um do John Piper, que esse já é um pouco mais calvinista, mas é bem interessante também, O Legado da Alegria Soberana, fala de salvação. Não sei se eu recomendo bem ele, pelo fato de quem não gosta do calvinismo pode não gostar muito dele, mas eu gosto de ler John Piper. Tá? Esse aqui de Mark A. Seyfried, Justificado em Cristo, fala sobre a justificação. É até um livro um pouco complexo de ler, mas eu recomendo para quem quer se aprofundar no tema. Tá? E tem um escritor brasileiro que eu não li ainda, comprei e não li ainda. Eu vou indicar, porque eu sei que eu gosto de dar também os créditos aí para os escritores, né, da CPAD, né, não posso deixar, né, brasileiro, né? Então, o pastor Natalino das Neves, que ele fala da justificação pela fé, nas perspectivas abraâmica e paulina. Tá? Eu falei com ele pessoalmente não, né, pelo WhatsApp, sobre esse livro, e ele explicou para mim que é, no caso, uma exegese, tá, da questão da justificação pela fé, baseado na vida de Abraão e também nas explicações de Paulo. Então, enfim, é bem interessante a ideia. Eu dei uma folheada, vi os tópicos, mas não li ainda, então não posso dizer, o livro é excelente, mas eu vou indicar aqui, que eu recomendo você ler escritores brasileiros, principalmente os publicados aí pela CPAD, ou de outra editora, que não seja CPAD, mas que você possa se aprofundar. Tem um outro livro, que é do Timothy Keller, que é sobre pregação. Esse livro é bom, principalmente, assim, ele é todo o livro é muito bom, mas tem um capítulo dele que eu gosto muito, que é o capítulo 3, Pregando Cristo em toda a Escritura, onde ele dá algumas dicas da gente pregar Cristo no Antigo Testamento. Ele fala de temas, de personagens, enfim, ele dá algumas dicas bem práticas sobre como pregar Cristo no Antigo Testamento. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou procurar esse vídeo e colocar o link também para você.
Porque toda a Escritura fala de Jesus, não todo o Antigo Testamento fala de Jesus, não é só o Novo Testamento, então a gente precisa saber, né, procurar isso, né, e ministrar Cristo o tempo todo. Bem, é isso, tá? Encerro aqui a aula. Então, como eu falei, o vídeo de destaque, né, eu sempre falo sobre o vídeo de destaque, ele nem sempre fica preso à lição, procuro algo fora a parte. E tinha mais coisa para falar, só que eu não vou entrar muito em detalhes, que era sobre as teologias erradas que tem por aí, né? Principalmente a teologia da prosperidade e a teologia coach, que está muito na moda, mas eu recomendo você dar uma pesquisada para você entender um pouco mais sobre isso aí. Infelizmente não vai dar para a gente, né, abordar tudo aqui nesse vídeo, certo? Então é isso, a paz do Senhor, até a próxima aula.